Existe algo primitivo no fogo que atravessa os milênios da existência humana. Desde as cavernas, a chama aqueceu, protegeu, iluminou e destruiu. A mente humana, por mais evoluída que se torne, carrega em si essa memória ancestral. Mas há pessoas para quem o fogo não é apenas uma ferramenta, é uma obsessão. A piromania na psicologia é classificada como um transtorno de impulso. O piromaníaco não ateia fogo por ódio ou vingança, mas por desejo, prazer, quase êxtase. O som da madeira estalando, o calor lambendo as paredes e o cheiro de fumaça, tudo isso se transforma em uma trilha sensual que leva à ruína. O piromaníaco não quer simplesmente ver o mundo queimar. Ele quer senti-lo implodindo lentamente. Para ele, o fogo é um ser vivo, um amante ardente que nunca o decepciona. O mais aterrador é que muitos vivem entre nós, camuflados, fingindo normalidade. Ninguém suspeita daquele vizinho silencioso, do colega de trabalho reservado ou do irmão perturbado que nunca superou os próprios demônios. Na cidade de Belo Horizonte, no bairro Nova Sintra, o rastro de incêndios começou a se espalhar, sempre nas noites de sexta-feira, sempre com vítimas, e ninguém imaginava que o monstro estava mais perto do que parecia. O primeiro incêndio ocorreu em uma casa modesta, na Rua dos Arcos, número 11. Um casal e sua filha pequena foram encontrados carbonizados, abraçados no que restou da cozinha. A perícia apontou curto-circuito, mas os moradores próximos estranharam o cheiro de gasolina impregnado no ar muito antes dos bombeiros chegarem. A mídia local deu pouca atenção ao caso. Para todos os efeitos, era apenas mais uma tragédia urbana, resultado do descaso com as instalações elétricas em bairros esquecidos. Mas, para o subtenente Álvaro Mendonça, experiente bombeiro da cidade, algo não parecia certo. O fogo começara rápido demais, consumindo a casa em minutos. A temperatura registrada foi muito superior ao normal, como se alguém tivesse preparado o ambiente para uma queima perfeita. Ele tentou alertar seus superiores, mas foi desencorajado. Não cria problema onde não tem. Curto-circuito é o mais provável. Mesmo assim, Álvaro começou a mapear os casos por conta própria. No fundo, ele sabia, aquilo era obra de alguém. E pior, esse alguém
ainda estava só começando. Nas 4 semanas seguintes, mais 4 casas foram incendiadas, todas com famílias, todas às sextas-feiras, sempre após as 22 horas. Em todos os casos, o fogo começava no quarto das crianças, como se a entidade que o provocava quisesse primeiro consumir a inocência. Álvaro mergulhou nos registros, passou noites sem dormir, revendo imagens de câmeras de segurança, ouvindo áudios desesperados de ligações para o 193. Em uma gravação, a voz de uma mulher gritava: "Meu filho está preso no berço. Ele está gritando. O fogo está vindo pelo teto." O berro do bebê foi a última coisa que se ouviu antes da linha cair. Um padrão começou a surgir. Os sobreviventes vizinhos, parentes, transeuntes, relatavam sempre um cheiro forte de gasolina e, em alguns casos, a presença de um homem observando de longe, parado, quase em transe. Álvaro começou a desenhar um perfil, um incendiário com prazer ritualístico, alguém metódico que esperava a noite cair e o silêncio se instalar. Alguém que conhecia o bairro, sabia as rotas de fuga, os becos, os terrenos baldios. E a cada incêndio, o que mais lhe doía era a frieza com que as autoridades tratavam os casos. São pobres, Álvaro. Essas mortes não vendem jornal. A tragédia maior veio na sexta-feira do dia 13 de novembro. A Casa 47 da Rua São Clemente era conhecida no bairro por sua alegria. Um lar com 3 crianças pequenas, risos constantes e festas comunitárias nos finais de semana. Aquela noite estava abafada. Álvaro, já obcecado, fazia rondas voluntárias em seu carro. Esperava pelo próximo ataque. Por volta das 23 horas, viu um vulto pular o muro da Casa 47. A silhueta carregava algo, um galão. Álvaro acelerou, mas o tempo não foi suficiente. Quando ele chegou, o fogo já tomava conta do telhado. Os gritos das crianças cortavam o ar como lâminas. Ele tentou arrombar a porta, mas as chamas já bloqueavam o corredor. Tentou pela janela, mas o vidro explodiu contra seu rosto. Os pais, desesperados, tentavam quebrar as grades da varanda com uma cadeira. Álvaro viu o vulto se afastar calmamente, como se estivesse em êxtase, admirando a obra. Ele correu atrás, mas tropeçou em uma pedra e rolou pelo barranco ao lado. Ao se levantar, a Casa 47 era um inferno incandescente e os gritos haviam cessado. No dia seguinte, Álvaro foi
ao hospital com queimaduras leves. Passou a noite inteira repetindo a descrição do homem que viu, mas ninguém parecia disposto a ouvir. Só lhe perguntava se havia dormido o suficiente, se andava estressado. Ao chegar em casa, sua esposa pálida lhe entregou algo, um caderno velho, manchado de fuligem. Ela o encontrou no sótão da casa da mãe dele, falecida há 2 anos. O caderno estava escondido entre tábuas soltas. Dentro havia desenhos infantis e textos desconexos escritos por uma criança. Relatos de um menino que ouvia vozes no fogo e dizia que o calor falava com ele. Álvaro sentiu o chão sumir sob seus pés. Reconheceu a letra. Era a sua. Ele próprio havia escrito aquilo aos 7 anos. A lembrança voltou como uma pancada. Ele quase incendiou a escola primária uma vez. Culparam um curto-circuito, mas ele sabia. Foi ele. E agora o fogo voltava, não para puni-lo, mas para completá-lo. Na sexta-feira seguinte, não houve patrulha. Álvaro vestiu roupas escuras, pegou um galão de gasolina e caminhou até uma casa vazia no fim da rua. As memórias vinham como fragmentos flamejantes. O prazer do cheiro do álcool, o som das chamas crescendo, o poder de ver tudo ruir. Ele não chorava, não tremia, apenas sorria. Colocou uma cadeira no meio da sala, despejou o líquido ao redor e acendeu o fósforo. Antes de morrer queimado, gravou uma única frase em uma parede com carvão: o fogo não me pertence, eu pertenço a ele. Quando os bombeiros chegaram, a casa já era cinzas e, entre os escombros, encontraram algo que nunca se explicou: uma fotografia intacta, sem fuligem, presa a um prego na parede que resistiu. Nela, Álvaro, ainda criança, sorria diante de uma lareira acesa, e atrás dele, refletido no vidro, um homem que jamais esteve na casa. O caso nunca foi encerrado, porque os incêndios continuaram.